Nessa videoaula eu quero falar com vocês um pouco mais sobre o teorema fundamental do cálculo aí na sua primeira forma, tá? Então eu trouxe vou trabalhar com vocês aqui mais dois exercícios aí que caíram em prova, tá? São exercícios bem interessantes até, né? Então eu quero mostrar para vocês como que a gente utiliza, né, aquele lance lá da regra da cadeia combinado com o TFC na primeira forma, beleza? Então nesse exercício aqui, né, que foi de uma AP até recente, né, 2017-2, ele fala assim: calcule f' de zero, ou seja, a primeira derivada em x igual a zero, dado que f de x é quem? A exponencial de g de x, onde g de x é dado por essa função esquisita aqui, 2 mais 3 seno de x mais a integral de 1 até a exponencial de 3x da raiz de 1 mais t a quarta dt, tá certo? Então é um enunciado bem curto, tá? Não tem aquela volta toda, né? Uma coisa bem objetiva. Então ele quer calcular f' de zero, tá certo? Então como que a gente procede então para poder calcular f' de zero? Primeira coisa, ele definiu para a gente quem é a f. Então, né, temos que o que eu tenho aqui a princípio? Se eu pegar f, como f de x é exponencial de g de x, eu vou calcular logo a f' de x e vou aplicar em x igual a zero para ver o que acontece. Tá? Então, ó, f' de x vai ser igual a quem? A exponencial de g de x, linha. Concorda? Só que como que eu calculo a derivada? Isso aqui eu tenho uma composição de funções. Eu tenho a exponencial composta com a função g, que é esse troço doido que está aqui. Tá? Então, a princípio, o que eu faço aqui? Uso a regra da cadeia. Então aqui temos que, melhor dizendo, né, temos pela regra da cadeia, fica mais bonito, pela regra da cadeia, que primeira derivada de f vai ser igual a primeira derivada exponencial de g de x, que é quem? Derivada da função exponencial é a exponencial de g de x, tá? Vezes a derivada de quem está aqui no expoente. Então, ó, g' de x. Concorda? Então, se eu aplicar aqui, né, x igual a zero, f' de zero vai ser quem? A exponencial de g de zero vezes a g' de zero. Concorda? Então, eu tenho que saber quem é g de zero, tenho que saber quem é g' de zero para responder o que o enunciado está me pedindo. Tá? Então, eu vou guardar esse negócio aqui. Asterístico. Agora, veja bem. Né? G', cálculo, fazer o cálculo logo de g de zero. Isso aqui é bem tranquilo de fazer, porque é só substituir x igual a zero. Então vai ficar, ó, x igual a zero aqui vai ficar 2 mais 3 vezes o seno de zero mais a integral de 1 até a exponencial de 3 vezes zero, que vai dar zero, tá? Da raiz de 1 mais t a quarta dt. Tá claro? Então, g de zero vai ser igual a 2 mais o seno de zero, tem que lembrar que é zero. 3 vezes zero vai dar zero. Mais a integral de 1 até 1, porque exponencial de zero é 1, da raiz de 1 mais t a quarta dt. Com isso daqui, eu vou concluir que g de zero vai ser igual a quem? 2 mais 0. E a integral de 1 até 1, disso aqui a gente tem que lembrar, toda vez que aparecer isso, que os extremos aqui de integração, né, forem iguais, a resposta é 0. Então, o resultado dessa integral aqui é 0. Então, vai ficar 2 mais 0 mais 0. Né? Então, g de 0 vai ser igual a 2. Tá? E aí eu guardo essa informaçãozinha aqui, tá certo? Beleza? Então agora eu vou partir para calcular a primeira derivada de g em zero, tá? Só que para isso eu tenho que calcular primeiro a g' de x, concorda? E depois substituir x igual a zero, tá beleza? Então aqui eu já tenho essa informação, a gente vai calcular agora isso daqui, tá? Deixa eu colocar essa parte aqui, que eu vou voltar nela. F' de zero é exponencial
G de zero vezes G' de zero. Tá? Deixa esse troço quieto ali. Esse daqui eu já sei que o resultado está lá no final, né? Então deixa esse negocinho quieto aí que a gente vai fazer o cálculo da G' de x. Então aqui, cálculo da primeira derivada, né, da G' de x. Como que eu vou calcular a primeira derivada disso, né? Você observa o seguinte, aqui eu vou derivar essa função, vou derivar essa e vou derivar essa, tá certo? A derivada de 2 é tranquila, é zero. A derivada do seno eu sei que é cosseno, tá? E eu tenho que derivar esse negócio aqui. Esse troço aqui eu só posso derivar pelo TFC, tá certo? E a regra da cadeia. Então aqui, ó, temos por propriedades de derivada, né? Porque eu vou derivar uma soma aqui. A derivada de uma soma é a soma das derivadas, né? Então, por propriedades de derivadas e, ou melhor dizendo, né? Por propriedade derivada, a regra da cadeia e o TFC, primeira forma, tá? Então aqui, ó, eu posso aplicar o TFC primeira forma? Posso, porque essa função aqui, né, é uma função contínua, tá? Ela é contínua aí em R, tranquilo, tá? E aqui essa função aqui, ela também é derivável, tá? É uma função diferenciável, então eu posso usar a regra da cadeia combinado com o TFC, tá certo? Então, ó, temos por propriedade de derivadas a regra da cadeia e o TFC primeira forma, que a primeira derivada de G vai ser igual a quem? Derivada de 2 vai dar 0. Derivada de 3 seno de x vai ficar 3. Eu passo a constante fora e derivo só o seno. Vai dar cosseno de x, tá? Mas como que eu derivo essa função aqui? Eu falei, né, numa videoaula anterior. Você apaga a integração aqui, né, o símbolo de integração, apaga o dt. E vai colocar lá, ó, raiz de 1 mais t a quarta. No lugar do t, você coloca a função que está no limite superior. Esse 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? Essa aqui é constante, né? O TFC lá, você lembra que quando você deriva essa constante, ela some, tá certo? Então vai ficar raiz de 1 mais t a quarta. Então vai ficar exponencial de 3x elevado a 4, tá certo? Esse exponencial de 3x é essa que está aqui, ó, que foi no lugar do t, vezes a primeira derivada da função exponencial de 3x, tá? Você lembra que você tem que derivar a função que está aqui no limite superior, ok? Então eu tenho essa expressão aí, g' de x vai ser igual a 0, né, morreu, que 3 cosseno de x, tá? Mais raiz de quem? Aqui eu posso multiplicar, né? Regra de potência, propriedade de potência. Exponencial de 3x vezes elevado a 4. Vai ficar exponencial de quanto? 3 vezes 4, 12x aqui. Vezes, tá? Isso aqui multiplicando quem? Primeira derivada da exponencial de 3x. Vai ser a exponencial de 3x, tá? Vezes, tem que derivar esse cara que está aqui, ó. 3x, linha. Estou fazendo aí lentamente, tá? Você lembra que esse vezes apareceu aqui por causa da regra da cadeia. E aqui eu tenho que derivar a exponencial de 3x. Só que para derivar a exponencial de 3x, eu vou ter que usar a regra da cadeia novamente, tá? Então esse problema é um problema bem sofisticado, não é um negócio tão fácil assim não. Então aqui vai ficar, ó, 3 cosseno de x mais, aqui, né, vai ficar raiz de 1 mais a exponencial de 12x vezes exponencial de 3x. E aqui, derivada de 3x vai dar 3. Ok? E aí eu calculo aqui g' de 0. G' de 0 vai ser 3 vezes o cosseno de 0, né? Mais raiz
de 1 mais a exponencial de 12 vezes 0, tá? Meu zero ficou estranho aqui. 12 vezes 0, vezes a exponencial de quem? De 0 vezes 3, tá? Você lembra que exponencial de 0 é 1, tá? O resultado disso aqui também vai ser 1, porque 12 vezes 0 vai dar 0, exponencial de 0, né? Vai dar 1. Então ficou o resultado aí, uma coisa meio estranha mesmo, mas, enfim, cosseno de 0 vai dar 1, né? Então o resultado disso aqui, ó, é 3, tá? O resultado disso aqui vai ser, 1 aqui, mais 1, raiz de 2, e aqui eu tenho 3 vezes 1. Então vai ficar aqui mais 3 raiz de 2, tá? Eu fui um pouquinho rápido aqui, mas se você olhar com calma aí, dar uma pausa aí no vídeo aí, você vai ver que é tranquilo, ó. 3 vezes o cosseno de 0, 3 vezes 1, raiz de 1, mais exponencial de 12 vezes 0, exponencial de 0 aqui vai dar 1. Então aqui dentro fica raiz de 2, exponencial de 0, né? Porque era 3 vezes 0, dá 0 aqui. Exponencial de 0 é 1, 3 aqui, então você tem isso, 3 mais 3 raiz de 2, tá? Esse daqui é o valor da primeira derivada de g em 0, tá? Agora é só concluir, substituir aqui, tá? Voltando então em estrela, tá? Deixa eu só dar um corte aqui, ficou meio apertado aí. Daí, em asterístico, o que eu vou obter? F' de 0 vai ser igual. A exponencial disso aqui, ó, né? Vai ser exponencial de g de 0. Só que g de 0 eu sei que vale 2, então vai ficar aqui exponencial de 2. G' de 0 é esse negócio aqui. Então vai ficar aqui 3 mais 3 raiz de 2. Tá? Se você quiser colocar aqui em evidência, né? Colocando aqui em evidência, F' de 0 vai ser 3, né? Vezes a exponencial de 2, 1 mais raiz de 2, tá? Essa daqui é a resposta final aí para o nosso problema, tá certo? Um problema bem elaborado, né? Não é um negócio tão na cara não, mas foi uma questão de prova, foi recente, né? Então vale a pena você dar uma olhada, tentar refazer aí com cuidado, né? Porque realmente dá um pouquinho de trabalho, tem que usar a regra da cadeia várias vezes, né? Então não é um problema muito fácil, tá beleza? Então agora a gente vai partir para o ataque aí e vai atacar o exercício 2, beleza? Então vamos ao exercício 2. Então, gente, esse exercício 4, né? Eu falei anteriormente até exercício 2, eu me equivoquei, mas esse exercício 4, né, de cálculo AP1 2017-1, é uma prova recente, tá? Ele pediu para você encontrar a primeira derivada de h em 3, dado que h de x é 1 sobre x vezes a integral de 3 até x² sobre 3, de 2t menos 3 vezes a primeira derivada de h em t, dt, onde x é maior que 0, e a primeira derivada de h é uma função contínua, tá certo? Então, esse problema é um problema bem, vamos dizer assim, sofisticado, tá? É um problemazinho, né, maneiro, porque eu não sei quem é essa primeira derivada de h aqui, tá? Eu não vou falar a galinha não, tá? Eu vou ficar falando primeira derivada de h, porque esse negócio de a galinha soa meio esquisito, né? Então eu vou falar assim, tá bom? Então vamos atacar esse probleminha aí. Primeira coisa, né? A gente tem um produto de duas funções de x aqui, tá? Tem esse t aqui, né? Mas você sabe que essa função aqui é uma função de x. Então, ó, pela regra do produto para derivadas, temos, tá? Estou usando a regra do produto. O que diz a regra do produto, né? A primeira derivada de h em x, né? Uma coisa, eu estou calculando a primeira derivada de h em x e depois vou substituir x igual a 3, porque ele está pedindo para calcular em x igual a 3, tá? Então você vai ter a primeira função vezes a primeira derivada da segunda função, que é esse troço aqui, né? Primeira função vezes a derivada da segunda, primeira derivada da segunda, mais a derivada da primeira função
vezes a segunda. 3x² sobre 3, 2t. Aqui é 3, né? Tem um 3 aqui. Menos 3 vezes a primeira derivada de h em t dt. Tá certo? Então, tenho isso. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular a primeira derivada disso aqui. Tá? Essa primeira derivada, como é que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema fundamental do cálculo aqui, tá? Combinado com a regra da cadeia, beleza? Essa primeira derivada aqui é tranquila de fazer, né? Porque a derivada de 1 sobre x é x a menos 1, é menos 1 sobre x quadrado. Tá? Isso aqui eu acredito que todo mundo aí, já que está estudando cálculo, saiba fazer, quando chega nessa altura aqui. E essa aqui eu vou repetir. Então, eu vou escrever ela aqui embaixo, tá? Então, ó, primeira derivada de h em x vai ser quem? 1 sobre x vezes essa aqui, 3 até x quadrado sobre 3 de 2t menos 3 vezes a primeira derivada de h em t dt, tá certo? Aqui, primeira derivada de 1 sobre x vai ser menos 1 sobre x quadrado vezes esse troço que está aqui. Integral de 3 até x quadrado sobre 3 de 2t menos 3 vezes a primeira derivada de h em t dt. Tá certo? Eu vou chamar isso daqui de asterístico. Beleza? Bom, com isso daí, o próximo passo é fazer o quê? Eu já sei essa aqui eu sei, essa aqui eu sei. Tranquilo. Eu tenho que calcular a primeira derivada dessa função aqui, que eu esqueci de botar aqui, primeira derivada. Tá? Para poder calcular essa primeira derivada aqui, a gente vai ter que apelar lá para o teorema fundamental do cálculo. Tá certo? Então, vamos lá. O enunciado é bem curto, né? E é uma questão um pouco diferente do que ele vinha cobrando até então, né? Então, assim, é uma questão muito bem elaborada, né? Só que você tem que ter aí um certo cuidado na hora de resolver. Então, veja lá, eu quero calcular a primeira derivada disso aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou usar o TFC na sua primeira forma, combinado com a regra da cadeia. Repara o seguinte, né? Como? Então, eu vou escrever aqui, ó. Como? A primeira derivada de h é contínua, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que 2t menos 3 vezes h' de t, que eu falei h', disse que não ia dizer, mas estou dizendo aqui, essa função aqui, né? 2t menos 3 vezes a primeira derivada de h em t, né? Vai ser o quê? Contínua também. Pois é o quê? Diferença, né? E diferença de funções contínuas, tá? Essa função aqui 2t é contínua, 3 vezes uma função contínua continua sendo uma função contínua, pois é diferença de contínuas. Tá certo? Então, se essa função aqui é contínua, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo. Beleza? Além disso, eu tenho o seguinte. Essa função que está aqui em cima, ó, vou chamar, né, não tem nenhuma f aqui, vou chamar de f. F de x igual a x ao quadrado sobre 3 é derivável, tá? Em R, tá certo? Derivado lá em R, esse negócio aqui. Então, o que eu posso fazer, né? Como eu tenho essas condições aí, né, eu tenho essas condições satisfeitas, eu posso utilizar o teorema fundamental do cálculo na sua primeira forma, combinado com a regra da cadeia. Então, assim, temos pelo TFC, tá aqui,
TFC, primeira forma, e a regra da cadeia, que, tá? Esse RC eu abreviei, né? Botei regra da cadeia, RC. E a regra da cadeia que a primeira derivada dessa função aqui de 2t menos 3 vezes a primeira derivada de h em t dt, essa derivada aqui, vai ser o quê? É só eu apagar o símbolo de integração, apago o dt. No lugar do t eu coloco quem? X ao quadrado sobre 3. Tá? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes x ao quadrado sobre 3. Esse x ao quadrado sobre 3 entra no lugar do t. Lembra disso que a gente já fez exercícios anteriores assim. Menos 3 vezes a primeira derivada de h em t. Só que t é quem? X ao quadrado sobre 3. Fechou o parênteses aqui. Tá? Vezes, esse vezes vem da regra da cadeia, a primeira derivada dessa função aqui. X ao quadrado sobre 3, linha. Tá? Então daqui eu vou obter, ó, 2x ao quadrado sobre 3 menos 3 vezes a primeira derivada de h calculada em x ao quadrado sobre 3 vezes derivada de x ao quadrado sobre 3, 1/3 passa fora e ali vai dar 2x. Então vai ficar 2x sobre 3. Tá claro? Então esse daqui é o meu 2 asterístico, tá? Como ele me disse, né? Não, segura aí. É isso aqui, tá? Então, o próximo passo. O que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever isso aqui. É uma questão muito boa. Assim, o que eu tenho? Daí, de asterístico e 2 asterístico, segue que a primeira derivada de h em x vai ser quem? 1 sobre x vezes a primeira derivada disso aqui. Tá? Só que isso eu já calculei tá aqui. Então, eu vou substituir. Vai ficar 2x ao quadrado sobre 3 menos 3 vezes a primeira derivada de h calculada em x sobre 3, tá? Vezes 2x sobre 3. Tá certo? Substituir essa expressão pela sua derivada aqui correspondente. Tá? Aqui mais e menos vai ficar menos 1 sobre x quadrado, que multiplica quem? A integral de 3 até x ao quadrado sobre 3 de 2t menos 3 vezes primeira derivada de h em t dt. Tá certo? Então agora é tranquilo. Vou apagar aqui. Assim, o que eu vou obter? H' de 3, primeira derivada de h em 3 vai ser... esse x aqui, esse x eu posso até cortar, né? Eu posso cortar isso aqui porque ele me disse que x é maior que 0. Então aqui vai ficar 2/3, tá? Vou trazer de cá para frente porque está multiplicando. Ó. Esse 2/3 aqui, 2/3 vezes 1. Aqui vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado sobre 3, menos 3 vezes a primeira derivada de h, 3 ao quadrado sobre 3, tá certo? Fecho o parêntese aqui, menos 1 sobre 3 ao quadrado vezes a integral de 3 até 3 ao quadrado sobre 3. Estou substituindo x igual a 3, tá? Menos 3 vezes a primeira derivada de h em t dt. Tá claro? Então eu tenho essa expressão aqui. Daí eu tenho que h' de 3 vai ser 2/3 de quem? Aqui eu posso cortar esse com esse,
né? E daqui eu vou ter 6 aqui, 2 vezes 3. Menos esse aqui eu posso cortar com esse, porque vai dar 9 dividido por 3, que dá 3. Menos 3 vezes a primeira derivada de h calculada em 3. Tá? Aqui vai ficar menos 1 sobre 9 vezes. Aqui vai dar 9 por 3, vai dar 3, eu vou ficar com isso. Tá? Então aqui vai dar 2t menos 3 vezes a primeira derivada de h em t dt. Tá? Você repara que isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 0. Tá? Aqui 0. Por quê? Porque aqui é 3 e aqui é 3. Né? Os limites de integração são iguais. Então aí o resultado aqui é 0. 0 vezes 1 nono, isso aqui vai tudo para 0. Então eu vou ficar só com isso. Primeira derivada de h em 3 vai ser 2 terços de quem? De 6 menos 3 vezes a primeira derivada de h em 3. Tá? E daqui é só multiplicar cruzado, né? Então você vai obter aqui 3 vezes a primeira derivada de h em 3 vai ser igual a 2 vezes 6 menos 3 vezes a primeira derivada de h em 3. Tá? Então daqui eu tenho que 3 vezes a primeira derivada de h em 3 vai ser igual a 2 vezes 6, 12. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6 vezes a primeira derivada de h em 3. Passa esse camarada aqui para cá, tu vai ter 9 vezes a primeira derivada de h em 3 igual a 12. Tá certo? Então daqui eu concluo facilmente que a primeira derivada de h em 3 vai ser 12 sobre 9. Se você simplificar isso daqui por 3 e esse aqui por 3, você obtém como resposta, primeira derivada de h em 3 vai ser 4 terços. Tá certo? 12 dividido por 3, 4. Essa daí, então, é a resposta final para o nosso problema. Ok? Esse problema é um problema bem elaborado, tá? Foi bem feito mesmo, assim, né? Diferente, né? Até usando o teorema fundamental do cálculo. Mas eu acho que vale a pena você dar uma revisada, uma olhada nele aí, porque, né, pode ser que de repente apareça alguma coisa parecida com isso nessas provas que vem por aí. Valeu? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostou, né, se de repente tem algum comentário a fazer, coloca aí nos comentários, aí a gente tenta melhorar aí na medida do possível. Valeu? Então um abração, tudo de bom, Deus abençoe a vida de cada um. Valeu!